Pessoal, então abrindo esse vídeo mostrando para vocês que a Polícia Federal estuda pedir prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. A avaliação é que, se Bolsonaro continuar nos Estados Unidos, fica configurada a, abre aspas, evasão do distrito da culpa, prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal, como requisito para justificar a prisão cautelar de uma pessoa investigada. Pessoal, e tem uma denúncia, tá? Uma suspeita saindo do forno agora, nesse momento, tá? Uma nova denúncia, que é o seguinte, o pessoal entrou na página do Flávio Bolsonaro, no site do próprio Senado, tá? E lá está escrito onde que é o escritório de apoio do Flávio no Rio de Janeiro. Bem, vocês vejam que tem ali um link para as proposições de projetos de lei do Flávio, pronunciamentos, um outro botão para relatorias, né, ou seja, projetos de lei em que o Flávio Bolsonaro é o relator, as votações que ele participou, como que ele votou, e tem um botão ali que está escrito assim, transparência e prestação de contas. É aí que a coisa começou a ficar esquisita, tá? Porque aí pesquisaram a nota, tá, fiscal desse aluguel, dessa sala em que funciona o escritório de apoio dele, tá? Bem, aí deram uma olhada lá na nota, viram quem é imobiliária e tal. Só que alguém muito atento percebeu que nesse mesmo prédio e nesse mesmo bloco, lá na denúncia que o Ministério Público fez contra o Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, alguém pegou lá a denúncia que o Ministério Público apresentou em 2019, e lá está escrito, né, o denunciado Flávio Nantes Bolsonaro pagou R$297 mil nos anos de 2008 e 2009 para comprar 12 salas comerciais em um prédio comercial no Rio de Janeiro. E aí que vem o trabalho do jornalismo, né? Alguém muito atento observou que o endereço dessas 12 salas que o Flávio comprou é o mesmo bloco, o mesmo prédio, o mesmo número da sala que o Flávio aluga atualmente. E aí é óbvio que surgiu a desconfiança de que o Flávio Bolsonaro está usando verba do Senado para alugar as salas que são dele mesmo, tá? E aí investigaram quem que é essa imobiliária que aluga essas salas para o Flávio e tal. E aí já acharam um monte de coisa meio estranha, tal. Por exemplo, a empresa chama Gotaeco Economia de Água e tem sede em um apartamento residencial em Jacarepaguá, ali perto da Barra. Enfim, tem muita coisa, tem que investigar quem que é essa mulher que é a dona da imobiliária, qual que é a relação dela com o Flávio, porque, enfim, pode ser uma laranja, enfim, tem desconfiança, não tem nada certo ainda sobre o assunto, tá? Mas é o trabalho da imprensa de investigar. Bem, pessoal, eu sigo aqui mostrando que Justiça bloqueia dinheiro de Thiago Galhaço por divulgação de fake news. É o seguinte, ele mentiu, tá, em uma típico de bolsonarista, né? Ele é o irmão do Bruno Galhaço, só que o Bruno Galhaço é de esquerda, digamos assim, e o Thiago Galhaço é de extrema direita, bolsonarista e tal, e foi eleito deputado estadual do Rio agora, nessas eleições de 2022. E é o seguinte, ele obviamente subiu a esse posto de deputado usando e abusando da mentira, né? Então, ele, por exemplo, quando teve aquela chacina na favela no Rio de Janeiro, no Morro do Jacarezinho, na comunidade lá do Jacarezinho, ele fez uma postagem mentirosa, uma montagem que mostrava uma mulher com uma arma na mão e dizendo que era a mãe do traficante morto e tal. E a mãe, obviamente que essa mãe processou, porque não era ela na imagem, enfim, a história é mais ou menos essa. O que interessa é que a justiça analisou o caso, viu as provas e tal, e condenou o Thiago Galhaço e deu ganho de causa para a mãe. Bem, e aí pra gente fechar com duas notícias aqui, primeiro que o Nicolas vai ser absolvido, tá? Porque o André Mendonça foi sorteado como relator das ações contra ele lá, por aquela fala, tá? Então, isso aqui dá pra gente cravar, realmente, que o Nicolas vai ser absolvido pelo André Mendonça, tá? E uma última aqui, que o caso das joias, o Bolsonaro agora está sem o foro privilegiado, então os casos caem lá na primeira instância para ele, e a procuradora da área de Guarulhos, ali, que vai analisar o caso das joias, o UOL fez uma reportagem sobre ela aqui. Então, rígida e casada com o vereador bolsonarista, quem é a procuradora do caso das joias. O nome dela é Gabriela Saraiva de Azevedo Rossri.
E ela é casada com o vereador de Campinas, Nelson Rossari, que é bolsonarista, tem foto com o Bolsonaro e tudo mais, tá? Então, péssimo, digamos, início de caso aí das joias do Bolsonaro, tá? Não é uma boa notícia saber que a procuradora é casada com esse sujeito. Mas, enfim, vamos esperar que ela tenha... Essa questão que ela é conhecida como rígida, aí tem que ver se ela não é um Deltan Dallagnol, né? Porque o Deltan Dallagnol é rígido com alguns, né? Com outros não. Eu mesmo estava olhando aqui que o Deltan Dallagnol soltou a análise dele sobre o caso e lá das joias do Bozo, né? E tá aqui, né? Em análise sobre joias de Bolsonaro, Deltan foca em Lula e Dilma. E aí eu li o texto todo, o que ele faz é uma grande malandragem, porque ele pega um caso do Bolsonaro de recebimento de 16,5 milhões de reais em diamantes e faz uma equivalência, tá? Que a Dilma recebeu 6 presentes que ela não teria devolvido até hoje e que o Lula recebeu aí, acho que 20 presentes, sei lá, que não foram devolvidos até hoje. Só que aí é o seguinte, os presentes do Lula e da Dilma, você vai olhar, é caneta, vaso, é um monte, como o próprio Lula disse, um monte de tranqueira, tá? Que inclusive o Lula trancou num container lá em São Paulo. Ficava lá, porque ele não tinha onde colocar aquelas coisas. E aí ele diz, olha, o Lula e a Dilma desfalcaram a presidência. Segundo o Dallagnol, o Lula desfalcou a presidência em 200 mil reais. Esses bens que, segundo o Dallagnol, sumiram, tá? Eles totalizariam aí 200 mil reais, tá? E são duas canalices que ele faz aqui, né? A primeira é não deixar claro que até 2016 não existia uma clareza sobre o que fazer com esses presentes recebidos, tá? Não existia uma regra específica sobre esse assunto, uma lei específica. E aí o TCU veio em 2016 e estabeleceu ali algumas balizas, tá? Alguma regra do que fazer com isso. Então, assim, o Bolsonaro sabia qual era a regra. Antes não tinha. E aí vem a segunda canalice deles, que era o seguinte, na época, ele e o Moro incriminaram o Lula sobre essa questão desses presentes, né? Mesmo sem ter uma regra clara sobre isso. É por isso que ele está tocando nesse assunto, né? Ele já mexeu com esse assunto antes. Agora, ele não, por exemplo, analisou o que foi feito com o Fernando Henrique, né? Curiosamente. Aí, de novo, vem a seletividade dele. Porque até como não existia o regramento ainda, é claro que o Fernando Henrique deve ter ficado com alguma caneta, alguma coisa, vaso, esses tipos de presente. E aí vem a terceira canalice, que é comparar esse tipo de coisa com 16,5 milhões de reais recebidos em diamantes. Ou seja, isso aí é uma coisa de propina, tá? Uma coisa bem diferente de ter um monte de vaso de não sei de que, segundo ele, totalizam 200 mil reais. Teria que olhar isso também. Porque a probabilidade, naquela época, do auge do lavajatismo e tal, deles terem inflado esse valor é muito grande. Mas enfim, tá aí Deltan Dallagnol comparando vaso, caneta, broche, não sei o que, com 16,5 milhões de reais em diamantes, né? É isso, pessoal. Fecha esse vídeo agora, coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do nosso trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.